O herdeiro da empresa me mandou embora, mas no dia seguinte eu virei o dono de tudo. Naquela manhã fria de julho em Caxias do Sul, eu deveria ter percebido que algo estava diferente. O céu carregado de nuvens escuras parecia um presságio do que estava por vir, mas eu estava ocupada demais checando os relatórios de produção para anotar. 18 anos na Metal Sul me ensinaram que cada detalhe importa, cada número conta uma história. Era assim que o Sr. Nelson gostava das coisas, precisas, organizadas e impecáveis. Ainda me lembro do meu primeiro dia como estagiária, tremendo de nervoso diante daquele homem austero de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Juliana, ele disse, aqui na Metal Sul não formamos apenas profissionais. Formamos família. Na época, achei que era apenas mais um daqueles discursos corporativos. Mal sabia eu o quanto aquelas palavras se provariam verdadeiras. O telefonema chegou às 10h43. Dona Juliana, a voz embargada de Márcia do RH soou do outro lado da linha. O Sr. Nelson, ele... Não precisei ouvir o resto. Larguei tudo e corri para o hospital. Infarto fulminante, disseram os médicos. Nem tempo de socorro houve. O velório foi realizado na capela mais tradicional da cidade. Entre as coroas de flores e os murmúrios de condolências, observei os rostos familiares dos funcionários. Seu Jorge do almoxarifado, que trabalhou por 3 décadas ao lado do Sr. Nelson, segurava o boné entre as mãos calejadas, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Márcia organizava a lista de presença com a mesma dedicação com que cuidava dos processos do RH, mas suas mãos tremiam levemente. Foi então que ele chegou. Eduardo, o filho único do Sr. Nelson, entrou na capela como se estivesse entrando em uma festa. Terno italiano impecável, óculos de grife, aquele ar de superioridade que só quem nunca precisou realmente trabalhar consegue cultivar. Nossos olhares se cruzaram por um momento e senti um arrepio desagradável percorrer minha espinha. Quanto tempo, Juliana? Ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Papai sempre falava de você nas nossas ligações. Sua protegida. A última palavra saiu como veneno. Engoli em seco e mantive a compostura. Meus pêsames. Eduardo, seu pai era um homem extraordinário. Era mesmo, ele respondeu, ajustando a gravata de seda. Mas agora é hora de modernizar as coisas por aqui. A Metal Sul precisa entrar no século XXI. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça durante toda a cerimônia. Enquanto o caixão descia à terra, sob uma garoa fina típica do inverno gaúcho, eu pensava em tudo que o Sr. Nelson havia me ensinado. Sobre integridade, sobre perseverança, sobre construir algo maior que nós mesmos. 3 dias depois, já de volta ao trabalho, recebi o chamado. Eduardo queria me ver em seu escritório. O mesmo escritório onde, por tantos anos, eu havia discutido projetos e sonhos com seu pai. Entrei com a pasta de relatórios embaixo do braço, pronta para apresentar os números do último trimestre. Pode guardar isso, ele disse, sem tirar os olhos do celular de última geração. Na verdade, pode guardar tudo. Como assim? Eduardo finalmente levantou o olhar, um sorriso frio nos lábios. Você está demitida, Juliana. Precisamos de gente mais moderna por aqui. Alguém que entenda o novo mercado, sabe? Nada pessoal. Nada pessoal. Como se 18 anos de dedicação pudessem ser apagados com 2 palavras. Como se todas as madrugadas trabalhando, todos os finais de semana sacrificados, toda a confiança que o Sr. Nelson depositou em mim, não significassem nada. Saí da sala em silêncio, a cabeça erguida, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Passei pela minha mesa, juntei minhas coisas em uma caixa de papelão. A mesma que tinha usado para trazer meus pertences no primeiro dia como estagiária. O porta-retratos com a foto da formatura em administração, onde o Sr. Nelson aparecia ao meu lado, sorrindo com orgulho paternal. A caneta Montblanc que ele havia me dado quando me promoveu a diretora de operações. Pequenos fragmentos de uma vida inteira. Márcia tentou me abraçar quando passei pelo RH, mas fiz um gesto pedindo que não o fizesse. Se ela me tocasse,
eu desabaria ali mesmo. Seu Jorge me olhou com olhos marejados do seu posto no almoxarifado, e Lucas, o novo estagiário, parecia em choque. Enquanto atravessava o estacionamento pela última vez, a chuva voltou a cair. Mas havia algo que Eduardo não sabia, algo que nem eu mesma sabia ainda. O Sr. Nelson, em sua sabedoria silenciosa, havia preparado um último ato nessa história. E em breve, muito breve, todos descobririam que tipo de legado ele realmente havia deixado. Os dias que se seguiram à minha demissão foram um borrão de emoções contraditórias. Alternava entre momentos de raiva intensa e uma tristeza profunda que me deixava paralisada. Passei horas revirando lembranças, tentando entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente. Mas era uma última conversa com o Sr. Nelson que não me saía da cabeça. Tinha acontecido apenas 3 semanas antes de sua morte. Era fim de tarde, e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Ele me chamou à sua sala, não para discutir números ou estratégias, como de costume, mas para um café. Parecia pensativo, quase melancólico. Juliana, ele disse, girando a xícara de porcelana entre os dedos. Você acredita em destino? A pergunta me pegou de surpresa. Em 18 anos, nunca o tinha visto tão filosófico. Não sei, Sr. Nelson. Acredito mais em trabalho duro. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que reservava para momentos especiais. Sabe por que te contratei? Como estagiária. Antes que eu pudesse responder, continuou. Você me lembrou minha esposa, Teresa. A mesma determinação nos olhos, a mesma força quieta. Ela também começou do zero, como você. Fiquei em silêncio, emocionada. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa falecida. O Eduardo... Ele suspirou profundamente. Meu filho tem bom coração, mas está perdido. Teresa sempre dizia que amor demais também pode ser uma forma de negligência. Eu deveria ter ouvido ela. Sr. Nelson, tenho certeza que o Eduardo vai encontrar seu caminho. Tentei consolá-lo, mesmo não acreditando muito nas minhas próprias palavras. Talvez, ele respondeu, seus olhos fixos na cidade que se estendia além da janela. Mas não posso arriscar o futuro da Metal Sul esperando por isso. Esta empresa não é só um negócio, Juliana. É o sustento de centenas de famílias. É um legado de confiança. Naquele momento, não entendi completamente o peso daquela conversa. Agora, sentada em meu apartamento, repassando cada palavra, começava a fazer sentido. O telefonema do Dr. Marcos, advogado da família, veio numa quarta-feira chuvosa. Preciso vê-la com urgência, dona Juliana. É sobre o testamento do Sr. Nelson. Meu coração disparou. Imaginei que talvez ele tivesse deixado alguma carta de recomendação, algo que pudesse me ajudar a encontrar um novo emprego. Nunca poderia ter imaginado o que me aguardava. No escritório de advocacia, enquanto o Dr. Marcos lia o documento oficial, tive que me segurar na cadeira para não cair. E assim, deixo 51% das ações da Metal Sul para Juliana Martins, em reconhecimento não apenas à sua competência profissional, mas principalmente à sua integridade moral e compromisso, com os valores que sempre nortearam nossa empresa. Isso não pode estar certo, balbuciei. Está absolutamente correto, Dr. Marcos confirmou, ajustando os óculos. O Sr. Nelson alterou o testamento há 2 meses. Tudo perfeitamente legal e registrado. A senhora é agora a acionista, majoritária da Metal Sul. Saí do escritório em estado de choque. Na calçada, parei para respirar o ar frio da Serra Gaúcha, tentando organizar meus pensamentos. A ironia da situação não me escapava. Há 1 semana, Eduardo me expulsava da empresa como se eu fosse uma funcionária descartável. Agora, eu era sua chefe. Mas algo dentro de mim, talvez aquela força quieta que o Sr. Nelson havia mencionado, me dizia que vingança não era o caminho. Vingança era fácil. Era o que Eduardo faria. Eu precisava ser melhor que isso. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, pensando em todos que dependiam da Metal Sul. Seu Jorge, que educou 3 filhos com seu salário do almoxarifado.
Márcia, que começou como auxiliar e agora coordenava todo o RH. O jovem Lucas, tão cheio de sonhos quanto eu estava há 18 anos. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Vesti meu melhor terno, prendi o cabelo com o mesmo cuidado de sempre e dirigi até a empresa. Na recepção, a surpresa no rosto de Dona Carmen, que há 15 anos controlava aquela entrada, quase me fez sorrir. Dona Juliana, mas... Está tudo bem, Carmen. Preciso falar com o Eduardo. No caminho até a presidência, percebi os olhares, os cochichos, o espanto. Eduardo estava ao telefone quando entrei em sua sala. A sala que foi de seu pai. Ao me ver, empalideceu. Como você... Coloquei uma cópia do testamento sobre sua mesa. Precisamos conversar, Eduardo. Sobre o futuro da empresa. Sobre o legado do seu pai. Ele pegou o documento com mãos trêmulas, seus olhos correndo pelas linhas que mudavam tudo. Quando terminou de ler, sua face estava vermelha de raiva. Isso é ridículo! Vou contestar! Você manipulou meu pai, sua... Não, cortei com firmeza. Você vai me escutar agora. Não vim aqui para te humilhar ou para me vingar. Vim porque acredito que podemos fazer isso diferente. Seu pai construiu algo importante aqui, Eduardo. Algo maior que nós dois. Por um momento, vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Mas logo foi substituído por algo mais duro, mais frio. Você não vai durar uma semana aqui, ele sibilou. Vou fazer da sua vida um inferno. Mantive meu olhar firme, lembrando das palavras do Sr. Nelson sobre força quieta. Pode tentar. Mas lembre-se, agora não é mais sobre você ou sobre mim. É sobre todas as pessoas lá fora que dependem dessa empresa para viver. E por elas, por seu pai, eu vou lutar com tudo que tenho. Saí da sala deixando Eduardo com seus demônios. No corredor, encontrei Márcia, que me abraçou sem dizer nada. Através das lágrimas em seus olhos, vi algo que não via há dias. Esperança. A guerra estava apenas começando. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. O verdadeiro legado do Sr. Nelson não eram as ações da empresa. Era a confiança das pessoas que ele reuniu ali. E isso, nenhum testamento do mundo poderia medir. Era uma segunda-feira quando encontrei minha sala completamente revirada. Gavetas abertas, documentos espalhados, a tela do computador piscando com um aviso de formatação completa. Na parede, onde antes havia o retrato do Sr. Nelson, agora só restava um prego exposto. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente. Dona Juliana... Lucas, o estagiário, entrou esbaforido. A senhora precisa ver isso. Ele me estendeu seu celular, mostrando um grupo de WhatsApp da empresa. Ali, circulava uma foto antiga minha, editada de forma grotesca, com uma legenda difamatória sugerindo que eu havia conseguido minha posição através de meios questionáveis. Quem começou isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Foi o Carlos do marketing, mas todo mundo sabe que ele é pau-mandado do Eduardo. Lucas respondeu indignado. Isso não é justo. A senhora sempre foi tão correta com todo mundo. Coloquei a mão em seu ombro. Lucas, às vezes a vida não é sobre justiça. É sobre como reagimos à injustiça. Nas semanas seguintes, a guerra silenciosa se intensificou. Eduardo convocou uma reunião extraordinária do conselho, tentando questionar minha capacidade de liderança. Fornecedores começaram a atrasar, entregas inexplicavelmente. Clientes importantes receberam informações confidenciais sobre supostas irregularidades na gestão. Mas para cada golpe havia uma luz. Seu Jorge apareceu uma manhã com um café fresquinho e um sorriso reconfortante. Dona Juliana, a senhora não tá sozinha não. O pessoal do chão de fábrica tá com a senhora. A gente sabe quem sempre respeitou a gente aqui. Márcia reorganizou todo o arquivo do RH numa noite, recuperando documentos que haviam misteriosamente desaparecido. Eles podem tentar apagar nossa história, ela disse, mas a verdade sempre deixa rastros. Foi numa dessas noites, trabalhando, até tarde, que encontrei Lucas debruçado sobre planilhas antigas. O
O que você está fazendo aqui essa hora? Perguntei surpresa. Ele corou ligeiramente. Estava comparando os relatórios financeiros dos últimos meses. Tem algo estranho aqui. Aproximei-me para ver melhor. Olha só. Desde que o Eduardo assumiu, houve uma série de transferências para uma empresa chamada Global Tech Solutions, em São Paulo. Mas não consigo achar nenhum serviço prestado por eles. Aquela descoberta foi como acender um fósforo num quarto escuro. Comecei a investigar discretamente. A Global Tech Solutions tinha endereço em um prédio abandonado. Seu único sócio era um ex-colega de faculdade de Eduardo. Ele está desviando dinheiro, concluí, sentindo um peso no estômago. Não era só sobre mim. Ele estava literalmente roubando a empresa do próprio pai. Numa manhã particularmente tensa, Eduardo entrou na minha sala sem bater. Seu sorriso era o de alguém que acabara de ganhar na loteria. Vim trazer uma notícia interessante, ele disse, jogando um envelope sobre minha mesa. A Vertex International está interessada em comprar 30% da Metal Sul. Já está tudo acertado. Meu sangue gelou. A Vertex era conhecida por comprar empresas tradicionais e desmembrá-las para revenda. Isso é ilegal, Eduardo. Qualquer venda de ações precisa da minha aprovação como acionista majoritária. Ah, mas você vai aprovar. Ele respondeu, inclinando-se sobre a mesa. Ou aquele pequeno caso de assédio que você supostamente sofreu há 15 anos vai vazar para a imprensa. Imagino que seria devastador para a sua reputação, principalmente porque a suposta vítima seria você. Senti meu rosto queimar. Você não seria capaz... Não me teste, Juliana. Você tem 24 horas para assinar. Depois que ele saiu, fiquei paralisada por alguns minutos. A ameaça era clara. Ele havia fabricado uma falsa acusação contra seu próprio pai. Usaria a memória do Sr. Nelson como arma contra mim. Dona Juliana? A voz de Márcia me trouxe de volta. A senhora está bem? Está pálida? Contei tudo a ela, que ouviu em silêncio. Sabe, ela disse após um momento. Trabalho aqui há 20 anos. Guardo cada documento, cada memorando. Inclusive todos os e-mails que o Eduardo enviou nos últimos meses. Incluindo alguns para certa empresa em São Paulo. Olhei para ela, começando a entender. Márcia, você... Digamos que sempre soube que um dia precisaríamos da verdade documentada. Ela sorriu discretamente. E tem mais. O Lucas descobriu algo sobre a Vertex. Quer que eu chame ele? Naquela tarde, uma corrente silenciosa de resistência se formou na Metal Sul. Seu Jorge mobilizou o pessoal da produção para fazer um levantamento de todos os equipamentos que haviam sumido nos últimos meses. Lucas trabalhou incansavelmente organizando dados e evidências. Márcia ativou sua rede de contatos no setor. À noite, sozinha em casa, peguei o porta-retratos com a foto do Sr. Nelson. Me dê forças, sussurrei. Me ajude a proteger o que o senhor construiu. Foi quando notei algo estranho na foto. No fundo, parcialmente visível, havia um quadro, na parede do escritório dele. Era uma pintura antiga. Mostrava um farol solitário em meio à tempestade. O Sr. Nelson sempre dizia que aquele quadro o lembrava que, nas piores tempestades, precisamos ser luz para os outros. Naquele momento entendi o que precisava fazer. Não podia apenas me defender. Precisava iluminar a verdade, não importava o quanto a tempestade aumentasse. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Márcia, Lucas e seu Jorge. Reunião amanhã, 7 horas. Temos um farol para acender. A guerra silenciosa estava prestes a ganhar voz. E dessa vez, seria a verdade que gritaria mais alto. A sala de reuniões do 5º andar nunca pareceu tão imponente. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas, iluminando a mesa de mogno, onde tantas decisões importantes já haviam sido tomadas. Sentada na cabeceira, o lugar que por anos pertenceu ao Sr. Nelson, eu observava os conselheiros entrando um a um. Eduardo foi o último a chegar, ajustando sua gravata de seda italiana com um sorriso confiante. Ao seu lado, um homem de terno escuro carregava uma pasta de couro. Marcus Wong,
representante da Vertex International. Senhores conselheiros, Eduardo começou, sua voz transbordando falsa cordialidade. Estamos aqui para oficializar uma parceria histórica. A Vertex International está oferecendo. Não, Eduardo. Interrompi, minha voz mais firme do que jamais havia sido. Estamos aqui para falar de traição. O sorriso dele vacilou por um segundo. Do que você está falando? Fiz um sinal, discreto, e Lucas entrou na sala empurrando um carrinho com um projetor. Márcia o seguiu, carregando uma caixa de documentos. Seu Jorge fechou a porta, postando-se como um guardião silencioso. Você quer mesmo que eu explique? Perguntei, levantando-me. Que tal começarmos pela Global Tech Solutions, uma empresa fantasma criada para desviar dinheiro da Metal Sul? Eduardo empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso é ridículo. Você não tem provas. Tenho todas as provas. Cortei, enquanto Lucas projetava na tela uma série de documentos. Transferências bancárias, notas fiscais frias, e-mails comprometedores. Ah, e tem mais. Seu amigo da Global Tech decidiu colaborar conosco quando soube que poderia ser indiciado por fraude. Os conselheiros começaram a murmurar entre si. O representante da Vertex fechou sua pasta discretamente. E não para por... Aí, continuei, fazendo um gesto para Márcia, que começou a distribuir pastas aos presentes. Nos últimos 3 meses, equipamentos essenciais desapareceram misteriosamente do inventário. Coincidentemente, foram vendidos por uma empresa de São Paulo que tem você como sócio oculto. Isso é perseguição! Eduardo gritou, socando a mesa. Você está tentando me difamar como fez com meu pai. Era o momento que eu esperava. Sobre isso, peguei um envelope da minha pasta. Aqui está a confissão assinada do jornalista que você contratou para criar a falsa história de assédio. Ele ficou bastante cooperativo quando mostrei as provas de que você também tentou chantagear ele depois. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eduardo olhava ao redor como um animal encurralado. Senhores, dirigi-me aos conselheiros. O que vocês estão vendo não é apenas uma série de crimes corporativos. É a tentativa sistemática de destruir o legado de Nelson Pereira, um homem que construiu esta empresa não com atalhos ou trapaças, mas com trabalho duro e integridade. Tirei do bolso o pequeno pendrive que Lucas havia me dado na noite anterior. E por falar em legado, a voz do Sr. Nelson preencheu a sala através dos alto-falantes. Era a gravação de nossa última conversa, aquela sobre destino e confiança. Seu Jorge baixou a cabeça, emocionado. Márcia segurava as lágrimas. Desligue isso! Eduardo berrou, avançando para o equipamento. Seu Jorge o impediu com um movimento firme. Seu pai sabia, Eduardo. Falei suavemente. Ele sabia que você tentaria destruir tudo. Por isso deixou provas, documentos, gravações. Não para te punir, mas para te impedir de cometer um erro irreparável. Vocês não entendem, ele disse, sua arrogância finalmente dando lugar ao desespero. Essa empresa é um dinossauro. Precisamos modernizar, vender enquanto vale alguma coisa. Modernizar? Perguntei, apertando um botão no notebook. Na tela surgiram gráficos e projeções. Lucas, por favor, explique aos conselheiros o que descobrimos. O jovem estagiário deu um passo à frente, suas mãos tremendo levemente, mas sua voz firme. Nos últimos 18 anos, sob a gestão da dona Juliana como diretora de operações, a Metal Sul cresceu consistentemente acima do mercado. Nosso índice de inovação em processos é referência no setor. E mais importante, temos o menor índice de rotatividade entre as empresas do ramo, o que significa... Chega! Eduardo gritou. Isso é um complô. Vocês todos. Vocês... Sr. Wong. Virei-me para o representante da Vertex, que assistia a tudo em silêncio. Agora o senhor entende por que não podemos aceitar sua proposta? Ele assentiu, levantando-se. Perfeitamente, senhora Juliana. E, se me permitem, acho que esta reunião está encerrada para mim. Depois que ele saiu, enfrentei o conselho. Senhores,
Tenho aqui um dossiê completo das atividades irregulares do Sr. Eduardo Pereira. Como acionista majoritária, peço o afastamento imediato dele de qualquer função executiva na Metalsul. A votação foi unânime. Enquanto os conselheiros saíam, Eduardo permaneceu sentado, parecendo subitamente muito pequeno em seu terno caro. Por quê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que meu pai confiou mais em você do que em mim? Aproximei-me dele, sentindo não raiva, mas uma profunda tristeza. Ele confiava em você, Eduardo. Confiava tanto que tentou te proteger de você mesmo. Às vezes, o verdadeiro amor é impedir que alguém que amamos cometa um erro irreparável. Deixei a sala. De reuniões, sentindo o peso dos últimos meses finalmente deixando meus ombros. No corredor, Márcia, seu Jorge e Lucas me esperavam. Não precisamos dizer nada. Às vezes, o silêncio diz tudo o que é necessário. Naquela tarde, parei em frente ao quadro do farol que agora estava de volta à parede da minha sala. A tempestade havia passado, mas algo me dizia que nossa verdadeira jornada estava apenas começando. 6 meses se passaram desde aquela reunião decisiva. A Metalsul mudou. Não da forma que Eduardo queria, com vendas apressadas e modernização superficial, mas de um jeito mais profundo, mais significativo. Naquela manhã de primavera, observei o pátio da fábrica pela janela do meu escritório. Operários chegavam para mais um dia de trabalho, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o novo refeitório, inaugurado há 2 semanas, ou a creche, que estávamos construindo no terreno ao lado. Ou simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas sorriam ao entrar. Dona Juliana? Márcia bateu na porta, interrompendo meus pensamentos. A nova turma do programa de trainee chegou. Descemos juntas até o auditório. No caminho, passamos pela parede que agora exibia fotos de todos os funcionários. Uma ideia de Lucas, para humanizar o ambiente corporativo. Família Metalsul, dizia o letreiro acima das fotografias, e pela primeira vez, essa frase não soava como um slogan vazio. No auditório, 30 jovens nos aguardavam, olhos brilhando de expectativa. Lucas, agora coordenador do programa de inovação, estava entre eles. Quem o visse ali, confiante em seu terno bem cortado, mal reconheceria o estagiário tímido de alguns meses atrás. Bom dia a todos! Comecei, sentindo o peso familiar do colar que o Sr. Nelson havia dado à sua esposa Teresa e que encontrei entre seus pertences com um bilhete pedindo que eu o usasse. Bem-vindos à Metalsul. Antes de começarmos, quero contar uma história. Narrei a eles não apenas os eventos recentes, mas toda a trajetória da empresa. Falei sobre um homem que começou consertando máquinas em uma garagem e construiu um império. Sobre funcionários que dedicaram décadas de suas vidas não a um emprego, mas a um sonho compartilhado. Vocês não estão aqui apenas para aprender sobre autopeças, concluí. Estão aqui para fazer parte de algo maior. Cada peça que produzimos, cada inovação que desenvolvemos, cada vida que tocamos, isso é o verdadeiro patrimônio da Metalsul. Depois da apresentação, seu Jorge me encontrou no corredor. Ele parecia especialmente emocionado. Dona Juliana, preciso te contar uma coisa, disse ele, torcendo o boné entre as mãos calejadas. Minha neta, aquela que a senhora ajudou com a bolsa de estudos, ela passou em primeiro lugar em engenharia. Sorri, lembrando do novo programa de bolsas que implementamos. Ela merece, seu Jorge. Todo mundo merece uma chance. À tarde tive uma surpresa. Eduardo havia pedido para me ver. Confesso que hesitei, mas algo, talvez a voz do Sr. Nelson em minha memória, me disse para recebê-lo. Ele entrou em minha sala diferente do executivo arrogante que conheci. Estava mais magro, o rosto marcado por olheiras, vestindo um terno simples. Oi, Juliana, disse ele, a voz carregando uma humildade que nunca ouvi antes. Eu vim me despedir. Estou me mudando para o interior de São Paulo. Vou trabalhar com um tio em uma pequena metalúrgica. Começando do zero? Perguntei.
Acho que está na hora de aprender o que meu pai tentou me ensinar a vida toda. Ficamos em silêncio por um momento, o retrato do Sr. Nelson na parede parecendo observar nossa conversa. Sabe, Eduardo continuou, passei meses com raiva. De você, do meu pai, de tudo. Mas ontem eu vi uma reportagem sobre o programa de capacitação profissional que vocês criaram. Vi os depoimentos dos funcionários, as histórias de transformação, e finalmente entendi. Entendeu o quê? Que empresas não são só números, são pessoas. Meu pai sabia disso. Você sempre soube. Eu sinto muito, por tudo. Levantei-me e fui até a janela, observando o pôr do sol, tingir de dourado os galpões da fábrica. Seu pai ficaria orgulhoso de ver você entendendo isso, Eduardo. Você acha que um dia eu posso voltar? Não como dono, nem como executivo, mas para aprender, de verdade dessa vez? Virei-me para ele, vendo pela primeira vez, não o filho mimado do Sr. Nelson, mas um homem tentando encontrar seu caminho. As portas estarão abertas quando você estiver realmente pronto. Depois que Eduardo saiu, fiquei ali, pensativa. Na mesa, o jornal do dia trazia uma matéria sobre a Metalsul. Empresa tradicional se reinventa sem perder valores. Ao lado, uma foto minha com a equipe, todos sorrindo. Márcia entrou com uma xícara de café, o mesmo ritual que o Sr. Nelson mantinha. Tudo bem, dona Juliana. Sabe, Márcia, respondi pegando a xícara. Acho que finalmente entendi o que o Sr. Nelson quis dizer com legado. Não são as ações, nem os prédios, nem mesmo o nome da empresa. É como a gente toca a vida das pessoas. Como a gente transforma pequenos momentos em grandes mudanças. Naquela noite, antes de ir embora, parei mais uma vez em frente ao quadro do farol. A tempestade na pintura continuava a mesma, mas agora eu a via de forma diferente. Às vezes, precisamos da escuridão para aprender a ser luz. No estacionamento, encontrei Lucas instalando um novo painel solar, parte do nosso programa de sustentabilidade. Seu Jorge supervisionava a obra da creche. Uma nova geração de funcionários saía do turno, conversando animadamente sobre os projetos do dia seguinte. Entrei no carro, sentindo aquela certeza tranquila que só vem quando estamos no caminho certo. O Sr. Nelson estava errado em um ponto. Não era eu quem precisava proteger seu legado. Era o legado que, esse tempo todo, estava nos protegendo, nos guiando, nos transformando. E assim, dia após dia, peça por peça, pessoa por pessoa, continuávamos construindo não apenas uma empresa, mas uma história de respeito, dignidade e esperança. Uma história que, como o farol na tempestade, continuaria iluminando o caminho para muitas gerações por vir. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.